Bad Bras. Vocês estão sem foco. Bom, eu comecei como a maioria dos atores no teatro, muito teatro, né? Um belo dia eu estava fazendo o clássico do Nelson Rodrigues, que é Vestido de Noiva, e uma atriz da peça, uma senhora, Selma Lopes, ela me perguntou se eu não teria vontade de fazer dublagem, porque ela dublava Marge Simpson, Goldberg e tantos outros personagens. Eu achei interessante, porque até então eu ficava como telespectador, né? Nunca havia me interessado. E eu fui para um estúdio, para a VTI, lá no Rio, fiz um teste, achei muito interessante. Falei, bom, se você pegar um texto, jogar a emoção e depois sincronizar, isso que você faz com esse ator. E a partir daí as coisas aconteceram. Então, assim, ao longo de um tempo, dublei vários desenhos da Disney, Espanta-Tubarão, Procurando Nemo, Carros, Os Incríveis, o X-Men, que eu dublava o Gambit. E, quer dizer, em paralelo a isso, sempre fazendo meu teatro e coisas também na televisão, né? O remake de Irmãos Coragem, Paraíso Tropical, fiz Malhação. A carreira do ator, ela fica, né, orbitando nesse universo. E a dublagem é muito interessante porque ela dá uma manha para o ator, né? Primeiro para usar vozes, brincar com a voz, né, fazer desenhos que eu prefiro, é mais fácil, você cria tipinhos, isso é muito legal. Mas sempre dentro do meu foco, né, como ator, cinema, que é uma coisa que eu amo fazer, eu gosto muito de fazer, né, inclusive fui convidado, estou muito feliz pelo convite de estar aqui, né, no 8º Festival de Cinema e Meio Ambiente de Guarapema. Através da Raiz Produções, para apresentar para o público O Meu Pé de Laranja Lima, que é a adaptação do Marcos Bernstein, adaptação e direção de um clássico da literatura brasileira, o livro mais vendido, né, o livro brasileiro mais vendido em vários países, na realidade são 33 países, até na Coreia do Sul, no Paquistão. O filme, há 2 meses atrás, foi exibido no Paquistão, hoje está na França, fazendo um imenso sucesso, recolhendo inúmeras críticas super positivas, falando da beleza, da fotografia do filme, que tem um universo muito interessante também, porque ele foi todo rodado no Polo de Cinema, no audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, que tem toda uma natureza ainda, o resquício da Mata Atlântica, né? Então a fotografia ajudou muito a mostrar esse universo dessa família, numa cidadezinha perdida no interior de Minas. Nós estreamos ano passado no Festival do Rio, de 2012, foi a pré-estreia mundial. Esse ano estreamos em abril, no Brasil, em várias salas brasileiras, através da Imovision. E o filme ganhou alguns prêmios lá fora também, importante dizer. Festival de Roma, na Alemanha, participou de mostras em outros países também. E eu acho que as pessoas vão se emocionar com essa história do Zezé, que está completando 45 anos. O livro está completando 45 anos, desde a primeira edição. E ele foi lançado em 1968. Em 1970 foi lançado o primeiro filme. E logo depois, a extinta TV Tupi fez uma novela que foi um estrondoso sucesso, assim como o filme também foi um estrondoso sucesso. Nos anos 80, a Band, por 2 vezes, reproduziu a novela Meu Pé de Laranja Lima. Bom,
naquele momento em que eu, criança, assisti a novela, eu brincava de ser Zezé. Na minha casa não tinha um pé de laranja-lima, mas tinha um pomar, e eu elegi uma jabuticabeira como se fosse o meu minguinho, que é como ele batiza o pé de laranja-lima. E a partir dali, depois de muito tempo, eu falei, caramba, foi brincando de querer ser Zezé que eu despertei em mim a consciência de querer ser ator. E o tempo passou, eu comecei a fazer teatro, né? Tive uma infância totalmente lúdica, porque eu também morei no interior, então assim, tive uma infância livre, né? Fiz teatro e em 2010 eu estava na Paraíba fazendo um outro longa-metragem, que está inclusive no Festival do Rio, que é o Grande Quilap, do diretor angolano César Gamboa, que também é da Raiz, é a coprodução da Raiz, e eu recebi um telefonema falando do meu pé de laranja-lima, que ia ser rodado no polo audiovisual da Zona da Mata de Minas Gerais, na região de Cataguases, Leopoldina, Recreio, Muriaé. E eu falei, caramba, que interessante. E eu tive o privilégio de fazer o pai do Zezé, porque o ator ele não gosta de personagem muito bonzinho. E o Paulo Vasconcelos, o meu personagem, o pai de Zezé, é um homem de 40 e tantos anos, desempregado, alcoólatra, e ele tem uma relação conflituosa com o Zezé. Né? Quem já leu o livro sabe da história, e para um ator fazer um personagem desse é muito importante, porque eu precisei mergulhar nos abismos, nos meandros desse personagem. E o Marcos Bernstein, que dirigiu, ele foi muito generoso, porque ele pegou na minha mão e ele me guiou pelos caminhos, entendeu? Desse personagem, do personagem que ele percebia, né, e como ele queria. E através dali eu fui e mergulhei e assim, me sinto assim, muito feliz, né, por ter participado desse filme. Né? Eu acho que o filme ele tem uma vida longa ainda. Agora em outubro ele entra em DVD. Mês passado ele já era top 10 do iTunes. E eu, chegando em DVD, eu gostaria que as pessoas, né, fossem à locadora, alocassem ou comprassem para assistir essa linda história que existe há 45 anos e que continua comovendo o mundo inteiro. O Paulo vive um universo de profundo desespero, pois essa mãe, sua esposa, por trabalhar fora, se torna ausente dentro dessa divisão da educação dos filhos e praticamente ele, dentro desse seu momento de angústia, de baixa estima, ele sempre se recorre aos botecos dessa cidadezinha onde eles vivem, e por conta disso também é um pai ausente. E que por conta também de toda essa questão, dessa frustração, ele estabelece uma relação profundamente de espelho com a liberdade desse menino Zezé, porque de certa forma ele, percebendo a liberdade dessa criança, ele se percebe prisioneiro. Hoje, quando eu chego no set, eu já estou totalmente montado dentro desse personagem. Queria até abrir aqui um parênteses para elogiar o brilhante trabalho da diretora de arte, da Bia Junqueira. O primeiro encontro que eu tive ao chegar nessa casa humilde da família, que está sendo rodada em Piacatuba, eu não segurei assim, a emoção, e ali eu tive a certeza de qual era o universo desse pai, dessa família. É que eu nasci em Cataguases, a cidade onde está sendo toda a base desse filme. Então, esse dialeto, essa linguagem, esse universo me sensibilizou. Quando eu soube que o filme seria rodado por aqui, eu pensei, putz, mas seria interessantíssimo eu ter nascido, sair de Cataguases no começo dos anos 80, para ir para o Rio para fazer cinema. Cheguei no final de uma ditadura e retorno à terra onde eu nasci, onde fui parido, para justamente participar desse filme. E eu acredito que não só os filhos, mas os pais também vão se emocionar novamente com essa belíssima história. É só esperar, porque a gente ainda está construindo as peças dessa teia, dessa coxa de retalhos da vida, da história, da família do Zezé e de todos os personagens que passaram e orbitaram dentro daquele universo dessa criança. Bad Bros.
programa contém dramatizações e eventos reais e conteúdo violento. Aconselha-se discernimento ao espectador. Quando a jovem de 19 anos, Danielle Davis, é encontrada morta no seu apartamento da faculdade, a terrível brutalidade do crime põe os investigadores à prova. Me pareceu que quem fez aquilo estava totalmente descontrolado. A polícia de Statesboro, Georgia, sabe que é melhor acelerar as investigações e encontrar o assassino bem rápido. Os alunos perguntavam se havia um assassino em série solta por lá. Queriam saber se corria um perigo. Não se sabia quem queria dar uma lição fatal a essa estudante tão popular. Danielle não tinha inimigos. Não havia ninguém que quisesse fazer mal a ela. Era alguém que espreitava cada movimento dela? Ou apenas um crime ocasional? Havia muita especulação. Talvez ela tivesse flagrado um roubo, talvez o namorado dela tenha se aborrecido com ela. Haviam muitos rumores. Quando os investigadores conhecem os suspeitos, eles descobrem que não se pode julgar um livro pela capa. Eu acho que ele surtou, perdeu o controle totalmente. E eu acho que a pessoa real que espreitava sob a superfície foi a que surgiu naquela noite. Você conhece bem seus vizinhos? O que existe por trás de suas cercas? Sem arrombamento. Impressões apagadas. Vestígios de provas. Cova rasa. Vizinho assassino. A pequena cidade universitária de Statesboro, Georgia, é exemplo da hospitalidade sulina. Os antigos moradores sorriem e acenam com a cabeça quando a caloura Brandy Danielle Davis passa veloz no seu carro esportivo. Ela está em Statesboro há 3 meses, mas seu rosto já é familiar na Main Street. Quando Danielle fez 18 anos, comprou um carro esportivo com o dinheiro que herdou da avó. Os amigos diziam que passear naquele Mercedes com ela era a melhor diversão que tiveram, porque ela fazia diversão. No outono de 2009, a pequena morena, conhecida como Danielle, mora na Faculdade Mista de Tecnologia Ojishi, uma das 3 faculdades da cidade. Danielle Davis era uma estudante típica. Estava muito feliz, era uma jovem moderna, tinha muitos amigos e gostava de se divertir. Com o semestre rapidamente chegando ao fim, podia-se ver o automóvel dessa linda jovem estacionada em todas as festas mais animadas. Danielle tinha uma personalidade própria muito magnética. Tinha uma risada gostosa e divertida que atraía as pessoas para si. Não se podia deixar de rir com ela, porque ela era muito engraçada. Com sua personalidade contagiante, Danielle atrai moças e rapazes, como as mariposas são atraídas pela luz. Entre eles, o namorado inconstante, que mora a 1 hora de distância de Savannah. Ela sempre tinha um namorado, mas sempre tinha tempo para as amigas também. Mas Danielle não era só festeira. Ela também tinha um lado sério. Na verdade, Danielle planeja passar suas férias de inverno em casa com a mãe, que vai fazer uma cirurgia no coração. E foi por isso que Danielle escolheu se diplomar em assistência à saúde. Acho que meu diagnóstico fez com que ela se interessasse em ser especialista em ultrassom cardiológico. Acredito que foi meu coração. Porque se ela não pudesse me salvar, poderia salvar outra pessoa. Mal sabe Danielle que sua generosidade está prestes a trazer-lhe problemas. A jovem Meg da Georgia vai em breve cruzar seu caminho com um assassino cruel. Terça-feira, 8 de dezembro de 2009. É um dia agitado para Danielle Davis e sua família. A mãe aguarda nervosamente uma cirurgia cardíaca e conta com Danielle para estar com ela quando terminar o semestre. Danielle deveria fazer a viagem de 3 horas até o hospital logo após a prova da manhã. Eu estava nervosa e contente porque Danielle vinha para casa para minha cirurgia. A avó Dale, que já está ao lado da filha Stephanie, aguarda ansiosamente a chegada de Danielle. Mas quando o relógio marca 1 hora e Stephanie prepara-se para ir para a sala de cirurgia, não há nenhum sinal de Danielle e o celular dela não responde.
A Stephanie talvez tenha chamado umas 5 ou 6 vezes. Eu liguei no mínimo as mesmas vezes. Mas quando minha neta não atendeu o celular, tinha que ter acontecido algo. Era simplesmente impensável que ela não estivesse com a mãe, porque ela sempre estava com ela quando a mãe se submetia a qualquer procedimento médico. Já estressada com a cirurgia de Stephanie, a avó teme o pior por Danielle. Eu, sinceramente, pensei em acidente de automóvel, porque eu sabia que ela ficava acordada até tarde para estudar para o exame. Talvez tivesse adormecido. A última coisa que eu disse para minha mãe antes da cirurgia foi: encontre a Danielle, tem algo errado. A avó Dale não perde tempo fazendo o que a filha pediu. Ela liga imediatamente para o administrador do apartamento de Danielle, fora do campus. E eu pedi: o senhor pode verificar se a menina está bem, porque ela deveria estar aqui com a mãe e não chegou? E eles disseram: não tem problema, nós ligaremos de volta daqui uns 20 minutos. Infelizmente, o pior medo da avó está prestes a se tornar realidade. Danielle? Depois de uma rápida verificação no interior do apartamento de Danielle, o administrador liga para a emergência 911. Passam das 3 horas da tarde, quando o policial George Stafford, de Statesboro, recebe uma chamada alarmante na central. O administrador do Campus Crossing fez a chamada inicial 911 quando descobriu o corpo e viu que Danielle estava morta. E com apenas 3 anos de trabalho, o policial Stafford não sabe o que pensar. uma das coisas que passou pela minha cabeça era que pudesse ser uma aluna desmaiada por ter bebido na noite anterior. Recebemos chamadas assim às vezes. A garotada bebe demais e alguém acha que estão mortos porque não consegue acordá-los. Mas quando o policial chega ao complexo de apartamentos na Lanier Road, fica claro que o que aconteceu ali não foi nenhuma festa. O administrador nervoso está do lado de fora da unidade de 2 andares de Danielle, com um colega de trabalho. Ambos estão visivelmente abalados. Podia-se dizer que eles tinham visto algo horrível. Um estava prestes a chorar e o outro senhor estava chocado e tinha um olhar vago e uma cara de absoluta descrença. O administrador diz que quando Danielle não atendeu à porta, ele entrou com a chave mestre. Mas o que viu o fez sair correndo, em pânico. Stafford entende por que ele estava tão nervoso. O quarto era a cena de uma luta feroz que Danielle claramente perdeu. Estava caída no chão ao lado da cama na frente da escrivaninha. Tinha uma cesta de lavanderia com roupas dobradas colocada em cima dela. A cadeira do computador de Danielle estava em cima dela também, fazendo os detetives quererem saber se o assassino teria um rancor pessoal. Parecia que o assassino estava quase tentando enterrar a Danielle, o que me fez pensar que havia com certeza algum tipo de ligação emocional. Quando a polícia retira cuidadosamente cada item, eles entendem melhor os últimos e terríveis momentos da vida de Danielle. Sua camisa foi arrancada e o rosto espancado. Apesar de estar vestindo calça cor-de-rosa, o policial Stafford tem um palpite sobre o que aconteceu. Imediatamente pensei em talvez algum tipo de agressão sexual. Essa foi a primeira coisa que passou pela minha cabeça, que poderia talvez ter acontecido um estupro. E não é tudo. 2 cabos elétricos estavam enrolados em volta do pescoço dela. Um era do laptop, o outro da caixa de som. Mesmo assim, não foi o bastante para o assassino. Houve também o que pareciam ser marcas de estrangulamento. Mas o mais horrível de tudo foi o que o oficial viu saindo da boca de Danielle. Uma lapiseira foi empurrada na garganta dela. É um caso clássico de exagero. Alguém não gostava de Danielle e queria ter certeza de que ela estivesse morta. Comecei a sentir uma espécie de raiva dentro de mim ao pensar como isso poderia ter acontecido e qual tipo de pessoa faria isso a uma moça indefesa. Ninguém fica mais devastado com a notícia do que a avó de Danielle.
que ainda está esperando Stephanie sair da cirurgia. Como é que vou dizer a Stephanie que minha neta está morta? Era só o que eu pensava, porque achei que aquilo poderia matá-la. Porque Stephanie estava muito frágil, os médicos pediram a Dale para esperar 24 horas. Quando ela finalmente conta para Stephanie a terrível verdade, parece que o coração da filha vai quebrar de vez. Lidar com a morte da Danielle foi talvez a pior coisa do mundo. Espero que eu nunca tenha que passar por uma experiência como essa novamente. Para aliviar a dor, a mãe de Danielle tenta lembrar de algo que ajude os detetives a encontrar o assassino de sua filha. Meu primeiro pensamento foi que ninguém ia querer machucá-la. Mas quando comecei a pensar sobre as coisas que estavam acontecendo na vida dela, me veio a dúvida. A mãe consegue lembrar de alguma coisa que os detetives precisam saber? Um dos amigos de Danielle se tornou seu pior inimigo? Terça-feira, 8 de dezembro de 2009, é uma data que os estudantes da Faculdade Técnica de Ojishi não vão esquecer tão cedo. Todo mundo conhecia a Linda Morena, que foi encontrada assassinada em seu quarto. O assassinato de Danielle Davis foi chocante. Conhecer alguém tão perto do campus que tenha sido morta em seu próprio apartamento era assustador. A repórter Holly Deal não se lembra da última vez que viu pessoas com tanto medo. Os alunos estavam assustados, tinham muitas dúvidas e se perguntavam se havia um assassino em série por ali. Queriam saber se corriam perigo, faziam as mesmas perguntas de todo mundo. Mas a ansiedade que os moradores sentiam não se comparava com a angústia que a família de Danielle estava sentindo. Quando descobri como tinha morrido, perguntei a Deus como isso podia ter acontecido. E não percebi na ocasião que eu estava com raiva. Danielle não tinha inimigos. Quem ia querer fazer aquilo com ela? É o que a delegacia de polícia de Statesboro pretende descobrir. E eles esperam que a chegada do veterano investigador da promotoria, Jake Wynn, ajude a elucidar este caso. Era semana de exames. Todos os alunos e testemunhas potenciais se preparavam para ir para casa para o feriado de Natal. Então aquilo meio que acelerou tudo o que tínhamos que fazer durante toda a semana. Os alunos que restaram se reúnem do lado de fora do prédio de Danielle, numa vigília improvisada. Quanto mais tempo ficamos no local, mais a multidão cresceu e se viam os alunos em grupo de oração e outro grupo que chorava. Ninguém ficou mais surpreso do que a polícia quando o sombrio grupo produz uma pista. Acontece que dois rapazes no meio da multidão parecem saber alguma coisa das últimas horas de Danielle. Jared Cook e Kurt Hyde se aproximaram dos investigadores e afirmaram que, na verdade, tinham estado com Danielle na noite anterior, quando duas pessoas se apresentam e dizem que estiveram com ela na noite da sua morte. Isso é importante. Eles foram uma das últimas pessoas que a viram viva e podiam ter pistas sobre quem poderia ter feito isso com ela. Amigos de Danielle, eles disseram que estiveram no apartamento dela na noite anterior. Esperando que o que dissessem pudesse ajudar na investigação, Jared e Kurt deram aos detetives detalhes daquela noite fatídica. Os dois disseram à polícia que chegaram no apartamento de Danielle por volta das 9, junto com um velho amigo de escola de Danielle, Daryl Priestley. Quando se despediram por volta das 10h30, Jared e Kurt disseram que ela estava de bom humor. Eles se reuniram, conversaram, acho que assistiram um pouco de futebol e depois aí por volta das 10h30, Danielle disse que eles precisavam ir embora, ela precisava estudar. Jared e Kurt disseram que voltaram para a casa deles bem no andar de baixo quando o assassinato aconteceu. Daryl foi para a biblioteca para estudar. Embora Jared e Kurt parecessem sinceros, os investigadores pretendiam ficar de olho neles. Acho que a impressão
que Jared e Kurt deram quando foram interrogados pela polícia foi de que estavam sendo muito francos sobre suas idas e vindas. Só o tempo e o terceiro mosqueteiro, Daryl Priestley, diria. Mas o Ian está ligando para Daryl há várias horas sem resposta. Enquanto os investigadores tentam descobrir o paradeiro de Daryl, chega o relatório do legista. Apesar das suspeitas, Daniel não sofreu agressão sexual. Saber que isso não aconteceu nos seus últimos minutos foi confortador para os amigos e também para a família dela. Infelizmente, Danielle não pôde escapar de uma morte terrível. Havia escoriações e coágulos no rosto e no ouvido. E parecia que ela tinha sido atingida várias vezes no rosto e no lado da cabeça antes de ser assassinada. Além do espancamento brutal que Danielle sofreu, o exame confirma que ela foi estrangulada até a morte com 2 cabos encontrados enrolados em volta do pescoço. O meticuloso exame também descobre que o assassino deixou algo para trás nas armas, as células de sua pele. Quando se descobre o DNA, como neste caso, em uma ligadura, descobre-se o DNA do assassino e depois é só uma questão de encontrar uma correspondência para o DNA. O legítimo proprietário é alguém que os investigadores já conhecem ou é outra pessoa do círculo íntimo de Danielle? Quem quer que seja o assassino insensível, ele não parou depois que Danielle deu seu último suspiro. O médico legista está certo que a lapiseira encontrada enfiada na boca foi posta lá depois da morte. Quando descobri que isso foi uma lesão pós-mortem, a grande questão para mim foi saber qual o propósito do lápis. Era alguma forma de tortura ou um estranho cartão deixado por um assassino louco? Os detetives ainda não têm certeza. Um investigador que se preze sabe que qualquer jovem estudante da faculdade poderia ter feito isso. Seria um dos 3 suspeitos já no radar deles? Ou alguém do campus ou fora dele? Talvez até o ex-namorado de Danielle, Shane Allman, que vive a 1 hora de distância de Savannah. Existem muitos casos, obviamente, em que o namorado ou o amante tenha realmente cometido esse tipo de crime. Quando os detetives começam a investigar Shane, descobrem que ele e Danielle muitas vezes ficavam juntos na casa dele. Embora Shane alegue não ter visto Danielle durante algumas semanas, os investigadores não estariam fazendo um bom trabalho se não investigassem direito. Dada a sua relação com a vítima, acho que era preciso uma investigação mais abrangente da nossa parte para excluí-lo como suspeito por causa das histórias de crimes passionais. Então, os investigadores ligam para o confuso Shane, que tem muito a dizer. Shane trouxe luz para o que aconteceu na noite anterior com Danielle. Sabe, eu me sentia quase uma testemunha ocular do que aconteceu. E isso é inacreditável. Apenas um dia após a bonita morena Danielle Davis ter sido encontrada estrangulada em seu apartamento, corriam rumores desenfreados pela faculdade da cidade de Statesboro, Georgia. Houve muita especulação. Pessoas que achavam que ela talvez tivesse flagrado um roubo, talvez tivesse sido alguém que ficou com raiva dela por qualquer coisa, talvez um namorado. Algo que a assistente da promotoria de Ogishi, Daphne Cheryl, já considerava. Era claro de que quem matou Danielle estava emocionalmente perturbado. Foram muitos ferimentos infligidos ao corpo dela. Uma série de fatos pareciam indicar a ideia de que ela conhecia o assassino. E como Shane Allman era de vez em quando o namorado dela, ele era alguém com quem a polícia queria conversar. Minha família estava em contato com Shane. Como mãe, a gente entende que... Imagino que poderia ter sido qualquer um, sabe? Naquela época, daí eu perguntei... Vocês acham que Shane pode estar envolvido? Danielle conheceu Shane uns meses antes, quando fazia um trabalho part-time. Danielle trabalhava nos finais de semana como garçonete para ganhar um dinheiro extra. Embora os dois tivessem gostado um do outro instantaneamente, por causa da distância e a dedicação de Danielle à escola, era difícil que o casal tivesse mais do que um caso amoroso de fim de semana. Mas a mãe de Stephanie gostava dele. Quando conheci Shane, realmente eu
Gostei dele e achei que ele só tinha olhos para Daniele. Shane jura solenemente que não teve nada a ver com o assassinato de Daniele. E diz que só quer ajudar os investigadores de todas as maneiras possíveis. Mas os detetives não estão tão certos de que Shane seja tão inocente quanto diz ser. Ao falar com o Shane ao telefone, ele não parecia tão arrependido como eu achava que devesse estar. Ele não chorava, não parecia tão desgostoso como eu achava que alguém na posição dele deveria parecer. Shane diz que estava em Savannah quando Daniele foi assassinada. Mas isso não significa necessariamente que ele seja inocente. Era perfeitamente possível que alguém tivesse dirigido uma hora de Savannah a Statesboro, ter cometido o crime e depois voltado para Savannah muito antes da Daniele ser encontrada. Shane insiste que não estava só ele na casa. Ele diz aos investigadores que ele pode ter estado no telefone com a Daniele quando o assassino chegou. Shane revelou que Daniele ligou para ele por volta das 10h35 da segunda-feira, noite em que foi morta. Shane não sabia que era apenas alguns minutos depois que os amigos de Daniele, Jared, Kurt e Daryl, alegavam ter saído do apartamento dela. Eles ficaram ao telefone durante 15 ou 20 minutos, quando ela ouviu alguém bater na porta. Daniele estava com medo porque estava sozinha. Shane sugeriu que abrisse a porta com ele ao telefone, porque se alguma coisa incomum acontecesse, ele poderia ligar para a emergência. Então ela foi até a porta e olhou para ver quem era. E disse, é a Abby Norris, ligo de volta. Deixa eu abrir a porta. E desligou o telefone. E ele disse que foi a última vez que falou com ela. Shane diz que tentou ligar de volta para Daniele várias vezes, antes de adormecer. Mas como ela não atendia, achou que tinha ido visitar a amiga Abby, ou estudar para o exame da manhã. Os investigadores não sabem se o relato de Shane é confiável. Às vezes somos intuitivos no trabalho policial, e foi uma intuição de que algo não batia bem. O investigador Wynn pede a Shane para ficar perto do telefone, sabendo que só há uma maneira infalível de verificar a história dele. Rastrear a pessoa que os detetives agora acham que pode ter sido a última a ver Daniele viva. Sua amiga, Abby. Precisávamos conversar com Abby Norris. Era muito importante localizá-la rapidamente, porque ela podia ser uma suspeita em potencial ou conheceria o suspeito desse caso. Com um pouco de investigação, os detetives descobrem que Abby é caloura de outra faculdade, a apenas alguns minutos da rua. Mas quando o investigador Wynn vai conversar com ela, a bela estudante não consegue se lembrar. Quando conversamos com Abby, ela parecia meio confusa sobre a razão de estar sendo questionada. Abby disse que não foi a pessoa que bateu na porta de Daniele na noite em que foi morta. E explicou que, porque precisavam estudar para os exames finais e vinham às férias, as duas amigas ocupadas não se viam há semanas. O que deixa os investigadores desesperados para preencher as lacunas. Sabíamos que Daniel Davis disse a Shane Allman que era Abby Norris na porta. Abby nega isso. Havia alguém na porta que Daniel não queria que Shane soubesse? Era a Abby na porta e ela não queria que a polícia soubesse? Eram muitas perguntas e não sabíamos as respostas. O que sabíamos não acrescentava nada. Alguém está contando uma história mentirosa. Mas para provar que não era ela, Abby entrega o celular para confirmar a história. Depois de conversarmos com Abby, conseguimos confirmar o paradeiro dela verificando com outras pessoas. Além do fato de que ela tinha voluntariamente entregado o celular para que nós confirmássemos. E a própria aparência de Abby desmente o envolvimento dela no assassinato de Daniele. Ela era uma moça bem baixinha. E a brutalidade do ataque era fisicamente impossível de ter sido praticado pela Abby e altamente improvável. Então, isso queria dizer que Daniele mentiu para seu longínquo amante sobre a identidade do visitante tarde da noite? Naquela altura, suspeitamos que Shane não estava sendo sincero ou que Daniele não tivesse sido sincera com Shane ao dizer a ele que Abby estava na porta. Antes que os investigadores pudessem obter algumas respostas sobre Shane, eles têm uma surpresa quando o terceiro amigo desaparecido, Daryl Priestley, entra na delegacia de polícia voluntariamente.
Ele era o último personagem desse grupo de 3, com quem eles não tiveram a chance de conversar, e os investigadores estavam ansiosos para sentar com Daryl e ouvir o seu relato do que tinha acontecido na segunda-feira, dia 7. De repente, os investigadores se veem cara a cara com um adolescente desajeitado, com a fala macia e desarmada. Com 1,90 m e mais de 90 quilos, parece que Daryl é um gigante gentil, que está ansioso para falar sobre aquela noite. Daryl alega que foi um pouco difícil se acalmar com as constantes chamadas do persistente namorado de Danielle, Shane. Daryl disse que as chamadas telefônicas de Shane para Danielle ocorreram enquanto eles estavam no apartamento entre 10 e 10 e meia. O modo como Daryl pintou o quadro era que Shane ligava repetidamente, sempre, sem parar. Isso era digno de nota. No entanto, foram chamadas que Shane prontamente admitiu. Foi o que Daryl disse depois que realmente fez as orelhas do investigador Wynn ficarem de pé. Daryl lembrou que Danielle disse que não podia atender porque se ele descobrisse que havia 3 rapazes no apartamento dela, ele ia ficar chateado. Havia um conflito entre o que Shane dizia e o que o Daryl dizia. Então o investigador Wynn pergunta sobre o álibi do próprio Daryl. Como os amigos Jared e Kurt tinham dito anteriormente aos detetives, Daryl afirma que depois de deixar o apartamento de Danielle às 10h30, ele foi para a biblioteca para estudar. Mas quando o investigador Wynn pergunta a Daryl se alguém poderia confirmar sua sessão noturna de estudos, a coisa começa a ficar um pouco estranha. Mencionamos que a biblioteca tem um excelente sistema de câmeras e que poderíamos ver exatamente que hora ele entrou e saiu da biblioteca naquela noite. Ele então deu para trás um pouco e afirmou que, na verdade, não tinha nem ido. Daryl diz que ia à biblioteca, mas não foi ao perceber no último momento que tinha esquecido o pendrive que contém todos os seus materiais de estudo. Nesse ponto, quando ele está dando uma segunda versão de onde estava no momento do assassinato, foi muito preocupante. Daryl estava lembrando o que tinha feito na noite anterior, o que deve ser muito simples de fazer. Com Daryl mudando sua história, a polícia vai um passo além e lhe pede o exame de DNA, o que ele faz de bom grado. O investigador Wynn espera que o ex-pretendente de Danielle, Shane, também o faça. Mas antes de pegar o telefone para ligar para Shane, uma pista nova de valor surge, levando os detetives a uma direção completamente diferente. Um sujeito chamado Mitch Carson ligou para o Disque Denúncia em Savannah e afirmou que tinha informações sobre a morte de Danielle Davis. Carson disse que Danielle o tinha contatado por telefone, dizendo que estava com problemas com um homem desconhecido. Será que esse homem seguiu Danielle na volta para Statesboro na noite em que foi assassinada? Ou ela foi pega desprevenida por um completo desconhecido? Normalmente em dezembro, os moradores de Statesboro, Georgia, começam a contar os dias até o Natal. Mas no inverno de 2009, tudo o que conseguem fazer é calcular o tempo que passou sem resposta para a pergunta que todos fazem. Quem matou Danielle Davis? A comunidade de Statesboro queria respostas e também a prisão. Queriam saber por que a pessoa responsável por este estranho assassinato não estava presa. Os pais ligavam para o jornal fazendo perguntas sobre a segurança de seus filhos. As pessoas estavam assustadas. Na manhã de 14 de dezembro, 7 dias depois de assassinada, Danielle é enterrada na sua cidade natal, na Geórgia. Pelos ferimentos, eu resolvi que o caixão ficaria fechado porque não queria que a vissem diferente, do seu jeito normal, radiante, sabe, e feliz. Não prestei atenção se tinha muita gente, mas me disseram que tinha gente em pé e que a igreja estava bem cheia. Nós da família ficamos emocionados, porque a maioria das pessoas eram jovens, seus amigos e colegas. Pessoas que ela conhecia. Para os detetives em Statesboro, o objetivo é prender o assassino, aconteça o que acontecer. É quando chega uma pista promissora. Os investigadores pensam que esta talvez seja a resposta que estão esperando. A pista veio de um sujeito que alegou ter informações sobre o caso de Danielle Davis. Isso era algo que a polícia definitivamente queria investigar e explorar. Acontece que um informante chamado Mitch Carson tem uma informação que traz nova luz ao caso.
Mitch diz que falou com Danielle poucos dias antes dela ser assassinada. E durante a chamada, ela revelou uma notícia inquietante. Que Danielle tinha estado recentemente em Savannah e teve uns problemas com um homem. O homem em questão seria o próprio Shane? Que por acaso mora em Savannah? Afinal, o casal se encontrava às vezes na casa de Shane. Ou era um estranho sorrateiro, o culpado? Era bem possível que esse homem desconhecido tivesse seguido ela desde Savannah e cometido o crime. Depois da informação de Mitch, os detetives de Savannah entram imediatamente em contato com a delegacia de polícia de Statesboro com a pista potencial. Aquela informação era importante e os policiais partiram para cima rapidamente. Parecia, na época, ser uma boa pista com um bom potencial. Quando os investigadores se sentaram para conversar com Mitch, o interrogatório logo toma um rumo inesperado. Em vez de chamar Danielle pelo nome conhecido, ele se refere a seu nome completo, Brandy Danielle Davis. Ou ele é um cara formal, ou está falando de outra pessoa bem diferente. Mitch Carson deu mais algumas informações sobre a Danielle Davis que ele conheceu e ficou claro para o policial que o interrogava de que não estávamos falando da mesma Danielle. Para ter certeza, os detetives pediram a Mitch para pôr um nome num rosto. Quando mostraram ao Sr. Carson uma foto da vítima deste caso, ele declarou que, na verdade, não era a Danielle Davis a que ele estava se referindo. Parecia ser um caso de identidade equivocada. Mitch diz à polícia que o artigo do jornal que ele leu sobre a mulher assassinada não tinha foto. Agora ele percebe que se precipitou, assumindo que era sua problemática colega, Brandy Danielle. Era uma Danielle Davis diferente, mas com o mesmo nome e mesma grafia. Então percebemos que a informação não pertencia ao nosso caso. A Brandy Danielle Davis de Mitch está na verdade ainda viva e bem em Statesboro. Isso normalmente não acontece. Uma testemunha que se apresenta e diz sim, eu tenho informações sobre a vítima, e acaba sendo uma pessoa completamente diferente, com o mesmo nome. Isso era estranho. A polícia está aturdida com a situação confusa. Mas a frustração dos investigadores não se compara ao desespero que sente a família de Danielle. Eu precisava de justiça para ela. Era a prioridade número 1. Eu estava furiosa porque há tanta gente terrível à solta que causa sofrimento a outras pessoas. E vivem até 100 anos. E minha neta só tinha 19 e foi assassinada. Estando em Savannah, os detetives fazem uma visita surpresa ao namorado de Danielle, Shane, esperando que ele mude de ideia e fale com eles frente a frente. Mas o advogado de Shane oferece outra opção. O advogado de Shane entregou uma declaração dele, detalhando o envolvimento dele, o seu paradeiro e o contato por telefone e de outro modo com Danielle no dia em que ela foi assassinada. Isso leva os investigadores a conferir os registros telefônicos de Danielle já em poder deles e a confirmarem o relato de Shane naquela noite de segunda-feira. Inclusive, a chamada de longa distância de boa noite de sua namorada. Eles conseguiram conferir os detalhes de sua declaração. Ele deu detalhes muito específicos sobre a hora que recebeu a chamada de Danielle, a hora que eles desligaram, todos os esforços que ele fez para chamá-la de volta e a mensagem de texto para ela para saber se ela estava bem, porque Danielle havia dito que o chamaria de volta depois que atendesse a porta. Graças às informações detalhadas sobre a proveniência das chamadas, os detetives agora sabiam que Shane estava mesmo em Savannah, no momento do assassinato de Danielle. A polícia confirmou que ele estava em casa quando ela foi morta. Shane pode estar livre, mas tem alguém com sérios problemas. O namorado de Danielle ainda insiste que alguém bateu na porta enquanto ele estava no telefone com ela. Shane afirmou que Danielle disse ser Abby que estava atrás da porta. Deixa eu desligar o telefone e eu te ligo de volta. Acontece que Abby não estava do outro lado. Mas os investigadores já sabem que não foi Abby. Então quem foi? Um visitante bem-vindo? Ou alguém com más intenções? O que parece é que Danielle não disse a verdade a Shane sobre quem estava atrás da porta.
E se era o caso, por que não? Uma olhada no registro de chamadas de Danielle revela uma surpresa chocante. Quase 2 semanas depois da caloura de 19 anos Danielle Davis ser brutalmente assassinada no seu apartamento, os investigadores acreditam que os dias do seu assassino estejam contados. Acontece que ela chamou outra pessoa depois que se despediu apressadamente de Shane. Foi realmente muito chocante. Foi o momento em que descobrimos que tudo fazia sentido. Do outro lado da linha, alguém que Danielle conhece muito bem. Um dos 3 jovens que estavam no apartamento naquela noite terrível. Danielle Davis ligou para Daryl Priestley 2 vezes antes de sua morte. De fato, uns minutos antes de morrer. Foi um enorme avanço na nossa investigação. Por que Danielle ligou para Daryl quando ele tinha acabado de sair do apartamento com os amigos Jared e Kurt meia hora antes? Queríamos saber o que aquela chamada tinha a ver. Naquela hora, todos sabíamos que foi ela quem ligou para ele. Não durou mais do que 10 ou mais segundos, então queríamos saber o que eles tinham para conversar. Os detetives querem saber se foi ele quem apareceu na porta dela poucos minutos depois. Claro que era estranho que Daryl não mencionasse a chamada quando a polícia o interrogou da primeira vez naquela noite fatídica. Ele admitiu ter estado no apartamento com os amigos, mas foi só. Sua história inicial para a polícia foi de que ele saiu do apartamento com Jared e Kurt e depois disso ele não teve mais nenhum contato com Danielle. Os telefonemas contam uma história diferente. As mentiras do desonesto Daryl se acumulavam. Primeiro, ele fabricou um álibi sobre estudar na biblioteca, depois de sair do apartamento de Danielle. E agora isto. Ele mudou o depoimento uma vez, ele... Obviamente não havia revelado o fato de que Danielle ligou para o telefone dele e havia outras preocupações reais. Então, o investigador Wynn não perde tempo em ir correndo para McDonough, Georgia, onde Daryl está passando as férias. Daryl prontamente acompanha a polícia quando eles o levam para a cidade para o interrogatório. Os investigadores não vão muito longe com seu suspeito número 1, que está tentando mascarar sua verdadeira personalidade. Daryl chegou e sentiu um pouco ou nenhuma emoção. Ele nunca parecia excessivamente nervoso. Pressionado, Daryl começa a desabar quando os investigadores o surpreendem com algo que ele não esperava. Eles logo o confrontaram com registros telefônicos e o fato de que sabiam que Danielle o tinha chamado no telefone. Mas ele tinha uma ótima resposta, a de que tinha esquecido o seu celular. Convenientemente, Daryl alega ter deixado o celular na casa de Danielle e foi bater na sua porta, tentando recuperá-lo por volta das 11. O que responde a uma pergunta importante. Daryl Priestley foi a pessoa que bateu na porta de Danielle quando ela estava no telefone com Shane. Talvez não quisesse contar a Shane que um outro cara tinha vindo visitá-la. E então, Daryl diz aos investigadores que quando Danielle abre a porta, eles começam a procurar o celular dele. Daryl disse que pediu a Danielle para ligar para seu telefone e ela ligou. E o encontraram entre as almofadas no sofá. Os investigadores suspeitam que Daryl pode ter deixado o celular de propósito. Acho que Daryl sentia atração física pela Danielle. Acho que ele voltou para o apartamento dela, movido por essa atração física. Encurralado pelas evidências, Daryl começa a falar. Ele diz que tudo começou quando ele e Danielle começaram com algumas brincadeiras inofensivas. A história de Daryl no interrogatório foi que, enquanto eles estavam numa brincadeira animada, ela caiu e o lápis se alojou na garganta dela e ela ficou ofegante sem ar, vindo a morrer bem na frente dele. E ele entrou em pânico e não sabia o que devia fazer. Se ligava para a emergência ou chamava a polícia. Então ele decidiu na hora preparar a cena de um crime. É uma história absurda. E os investigadores estão certos de que ele agiu exatamente o contrário. Daryl matou Danielle e tentou cobrir seus rastros depois, encenando um estranho acidente. O lápis foi um mistério
durante todo o caso. O médico legista respondeu a pergunta mais cedo de que foi após a morte, mas isso criou mais perguntas, porque se foi pós-mortem, então por que fazer isso? Ele já tinha matado a moça de uma forma horrível, então por que adicionar essa lesão? Agora que os investigadores sabem o resto da história, após o falecimento de Danielle, eles constroem a versão dos fatos. Tivemos todas as provas físicas que precisávamos naquele momento para provar que ela foi estrangulada. Então, aquilo foi um enorme avanço. A polícia prende Daryl Priestley em 22 de dezembro de 2009. E ele é acusado de homicídio doloso pela morte de Danielle. Daryl sabe que não tem saída e declara-se culpado. E ninguém fica mais chocado que a família de Danielle ao saber que ele era o assassino. Quando eu soube que Daryl foi também aluno do Liceu Union Grove com Danielle e a conheci há anos, fiquei abismada. Nunca imaginei nem 1 milhão de anos que alguém da nossa própria cidade fizesse isso com ela. Em 10 de janeiro de 2010, um ano após a morte de Danielle, Daryl Priestley é condenado à prisão perpétua. Isso deixa meu coração tranquilo, porque sei que ele está cumprindo sua pena na prisão e está afastado. Me conforta saber que Daryl está num lugar que não pode matar mais ninguém. Danielle se foi para sempre de nossas vidas e ajuda a saber que ele nunca mais vai matar outra mulher. Com base nas provas, eis o que a polícia acha que aconteceu naquela noite escura de dezembro. Depois que Daryl aparece no apartamento de Danielle, eles localizam o celular perdido. Daryl tenta seduzir Danielle, mas ela resiste, deixando-o furioso. Acho que quando ficou fora de controle, obviamente, ele sentiu muita raiva naquele quarto. Acho que ele surtou, perdeu o controle totalmente. E acho que a pessoa real que espreitava sob a superfície foi a que surgiu naquela noite. Daryl golpeia a jovenzinha com o punho antes do estrangulamento. Então, quando ela morre, ele enfia o lápis em sua boca para confirmar sua história bem calculada de que foi tudo um acidente. Instantaneamente, cheio de arrependimento, ele tenta esconder o que fez, enterrando Danielle. Ele levou algum tempo para pensar em tudo, em como ia contar sua história, porque ele sabia que em algum momento ia ter que responder as perguntas sobre o que aconteceu. Então acho que enfiar o lápis na garganta dela depois de tê-la matado, tudo o que ele fazia era para dizer a si mesmo a versão da história que ele contaria mais tarde. Mas a justiça prevalece. E Daryl Priestley passará o resto de seus dias numa cela. Acho que consideram que foi feita justiça. A vida de uma moça acabou e, enquanto Daryl Priestley estiver vivo, pelo menos não poderá sair para fazer nada igual. Os moradores da pequena cidade de Statesboro sempre lembrarão da bela estudante que era a animação das festas. E sua mãe nunca vai esquecer quantas vidas Danielle tocou. Todo mundo tem um propósito na vida e eu acho que o de Danielle era causar impacto na vida de todos os seus amigos. E acho que com sua morte ela influenciou muitas outras pessoas, mais do que apenas ela mesma, sua família e seus amigos. Versão brasileira Audiocorp.